Boa noite, hoje é dia 24 de outubro de 2022. Estamos iniciando os trabalhos na casa de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, que tenhamos sustentação, amparo, para que nossos trabalhos consigam alcançar os objetivos desejados. Meus irmãos, antes de nós iniciarmos a leitura, para depois o estudo que será apresentado pelo nosso irmão José Soares, eu gostaria de dizer para vocês uma coisa. Nós temos recebido algumas perguntas, alguns irmãos perguntando: como é que eu posso ajudar o SEASA? Como é que eu posso fazer para ajudar o SEASA? E as pessoas não estão perguntando em termos financeiros. Claro que o SEASA sempre precisa do auxílio financeiro para os trabalhos que são desenvolvidos, mas cada um aqui pode ajudar muito o SEASA. Então, se nós tivermos alguém aqui que seja da área de pedagogia, seja professor, professora, poderão nos ajudar muito, porque nós temos escolas de apoio aqui no nosso centro. Nós temos a escolinha também de evangelização infantil, que também precisa de professores, pessoas que queiram doar um pouco do seu tempo, do seu conhecimento. Então, mesmo que ainda não se sintam preparados para ajudar no campo doutrinário, mas se já tem uma proficiência profissional, né, nesse sentido de educação, poderão ajudar muito. Basta falar com a nossa irmã Sandra, que é a responsável por essa área. Mas é só isso? Tem que ser professor? Não. Se tiver algum administrador, um contador, um economista, nós precisamos muito fazer controles aqui de estatísticos, principalmente na nossa casa. Então, uma pessoa que goste disso, trabalhar com estatística, de controle, poderá muito nos ajudar. É uma carência que nós temos de organização dos nossos dados. A nossa casa faz muita coisa, né? Tem um trabalho muito grande, mas há uma dificuldade de poder disponibilizar isso a tempo e a hora para todos, para tudo que está sendo feito. Todo mês nós podemos mostrar isso para vocês. Então será muito, muito boa essa participação de quem gosta de números, de tabelas, de Excel. Mas é só isso? Não. Se vocês tiverem, por exemplo, alguém que trabalhe com publicidade e propaganda, jornalismo, também tem uma área, essa é uma carência da nossa casa, na área de divulgação, de mostrarmos assim a nossa página de uma forma mais profissional, né? E o jornalismo, alguém que gosta de jornalismo, atue com jornalismo, poderá ajudar muito. Nós temos que melhorar o nosso boletim. Nós pretendemos criar uma revista do SEASA. Então, isso exige um trabalho profissional, alguém que seja dessa área, que conheça, que possa dar a sua contribuição. Então, podem falar também comigo diretamente sobre isso, né, nessa área doutrinária. Então é isso, meus irmãos. Nós podemos ajudar muito o SEASA, mesmo não sendo com a contribuição financeira, né? Se costura, se sabe bordar, a equipe da Sandra, né, da qual faz parte a nossa irmã Kátia, por exemplo, elas fazem bordados, fazem trabalhos lindíssimos que são vendidos no nosso bazar. E elas precisam muito da ajuda, da colaboração. Então, se tiver um tempinho, tiver habilidade para isso, pode falar com a nossa irmã Sandra também, ou diretamente com a nossa irmã Kátia, que está sempre aqui presente conosco. Então, meus irmãos, era algo que eu precisava informar para vocês. Como posso ajudar? De muitas maneiras, não é? Lembrá-los também do filme documentário interessantíssimo, Chico para Sempre, né? Que vale a pena ser assistido. Um documentário sobre a vida de Chico Xavier. E para não me alongar muito, falar para vocês que hoje nós comemoramos, no dia 24, a desencarnação de Adelaide Augusto Câmara, Aura Celeste. Foi uma médium que fez muito pelo movimento espírita, fez muito pela caridade, né? Ela foi contemporânea de Bezerra de Menezes, inclusive foi uma média psicógrafa, uma média auditiva, ou seja, muito potente nessa área. Criou uma instituição de amparo a crianças que existe até hoje em Botafogo, né? Então, há 78 anos ela desencarnava, mas deixou um trabalho muito bonito aqui na área social, uma espírita valorosa. Eu vou pedir então à nossa querida irmã
Gisilda, que faça a leitura da nossa paz. Então, meus irmãos, boa noite. Estamos iniciando mais um trabalho aqui na nossa casa. E essa página lida é sempre importantíssima, porque é um processo de harmonização para todos nós, né? A gente se conecta melhor com a espiritualidade. E, nesse momento, todas essas entidades que já se encontram há muito tempo aqui procuram o caminho do nosso coração. Então, nós vamos ler essa página, que é do querido Espírito de Emmanuel, né? O livro é O Espírito da Verdade, a psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. O primeiro. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Jesus, Mateus 20, 27. Nos variados setores da experiência humana, encontramos as mais diversas criaturas a buscarem posições de destaque e postos de diretiva. Há pessoas que enveredam pelas sendas do comércio, da indústria, em corrida em frene, por se elevarem nas asas frágeis da posse efêmera. Muitas elegem a tirania risonha no campo social, para se afirmarem poderosas e dominantes. Outras pontificam através do intelecto, usando a ciência como apoio da autoridade que avocam para si mesmas. Temos ainda as inteligências que, em nome da inovação ou da arte, se declaram francamente partidárias da delinquência e do vício para sossegarem as próprias ânsias de fulguração nas faixas da influência. Todas caminham, subordinadas às mesmas leis, elevando-se hoje para descer amanhã. O império econômico, a autoridade terrestre ou o intelectualismo sistemático possibilitam a projeção da criatura no cenário humano à feição de luz meteórica, riscando instantaneamente a imensidade dos céus. Em piores circunstâncias, aquele que preferiu o brilho infernal do crime esbarra em breve tempo com a dureza de si mesmo, sendo constrangido a reunir os estilhaços da vida provocados por suas ações lamentáveis na recomposição do destino próprio. Grande maioria toma a aparência do comando como sendo a melhor posição, e raros chegam a identificar, no anonimato da posição humilde, o posto de carreira que conduz a alma aos altiplanos da criação. Apesar de tudo, porém, a verdade permanece imutável. A liderança real no caminho da vida não tem alicerces em recursos amoedados. Não se encastela simplesmente em notoriedade de qualquer natureza. Não depende unicamente de argúcia ou sagacidade, nem é fruto da erudição pretensiosa. A chefia durável pertence aos que se ausentam de si mesmos, buscando os semelhantes para servi-los, esquecendo as luzes transitórias da ribalta do mundo, renunciando à concretização de sonhos pessoais em favor das realizações coletivas, obedecendo aos estímulos e avisos da sua consciência, e por amar a todos, sem reclamar amor para si, embora na condição de servos de todos, faz-se amado da vida que nele concentra seus interesses fundamentais. Como eu disse, essa página é lindíssima, né? Que mostra um roteiro para a gente, né? Que é essa coisa da simplicidade, da humildade e, sobretudo, desse bem que se possa fazer, que não reside em estruturas amoedadas, ou na vaidade, ou no poder, simplesmente na sua consciência bem estruturada e ligada a essa luz luminosa que Jesus nos deixou. Como eu vou repetir aqui, é do Espírito da Verdade, o Espírito Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier e Valdo Vieira. Então, muito obrigada. Bem, meus irmãos, agora vamos prestar a máxima atenção ao nosso irmão José Soares, que fará o estudo da noite de hoje, que Abel Sebastião de Almeida, que os espíritos de luz que compõem essa comissão médica do espaço o amparem, lhe deem muita inspiração. Alô? Boa noite a todos.
encarnados e desencarnados aqui reunidos. Boa noite àqueles nossos irmãos que estão sintonizados conosco à distância. Que as nossas primeiras palavras sejam gratidão a Deus por esta oportunidade. Que Jesus nos envolva, nos ampare, nos fortaleça, e saudamos de forma muito especial a direção espiritual da casa, que sempre zelosa, sempre muito cuidadosa, se antecipa a cada um de nós e nos aguarda com este ambiente tão acolhedor. Que nós possamos levar para as nossas vidas de relação um pouco dessa paz, um pouco dos ensinamentos aqui trazidos. Emmanuel é um mestre e, depois de Jesus, o maior evangelizador, aquele que melhor conseguiu entender, traduzir e passar os ensinamentos do Evangelho de Jesus. É ele quem nos diz que o espírita precisa buscar no Evangelho a sua substância, o seu alimento espiritual, porque é através dali que nós vamos encontrar as ferramentas para crescermos. Porque a doutrina espírita, ela tem um viés diferente. A gente entra no centro espírita, todos eles, é uma casa comum, não tem nenhum tipo que chame a nossa atenção para que a gente leve o nosso olhar, e nós somos convidados a pensar e a nos ver como realmente somos. Muitas vezes dói, nos machuca bastante. Muitas vezes nos faz ver aquilo que nós não gostaríamos de ver. Aquele lixo que a gente colocou debaixo do tapete durante décadas, durante séculos, nós vamos ter que resgatá-lo para que a gente possa fazer a faxina interior, que é a mais difícil de todas. Não é limpar vidros, portas, janelas e depois toma um banho, come e vai deitar. A faxina interior, ela é trabalhosa, ela machuca, ela traz às vezes um incômodo, um desconforto, porque ela nos convida a nos olhar para dentro de nós. Então, o tema do Evangelho, nós estamos no capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus é deles. E as pessoas, de uma forma pejorativa, elas dizem assim: fulano é um pobre de espírito, coitadinho de fulano. Da mesma forma que usam o termo ignorância. Fulano é um ignorante, é um boçal. Quando ignorar é desconhecer. Todos nós somos ignorantes numa série de informações. Ignorante porque desconhece. Quando passar a conhecer, deixa de ser ignorante. Passa a ser conhecedor daquele assunto. E perguntado a Emmanuel, no livro Consolador, na questão 314, primeiro vamos a 313. Como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito? O ensinamento do mestre referia-se a almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e de egoísmo, que costumam triunfar nas lutas do mundo. Na página que foi lida, Emmanuel diz que a gente não pode se elevar rebaixando-se. Ou seja, às vezes os títulos da terra, a posição, até a tirania que nós ostentamos dentro de casa, que às vezes somos mais temidos do que amados,
aí desencarna, ninguém sentiu saudades. Isso é muito triste. Na experiência mediúnica, muitos espíritos se comunicam e eles têm uma dificuldade porque ninguém sentiu saudades. Tem alguma coisa errada. Ninguém sentiu. Eu passei por vários momentos, por vários movimentos, não marquei ninguém. Meu Deus, tem algo aí de estranho. E conforme diz Emmanuel, se a gente se torna um espírito endurecido, a gente vai demorar muito para tirar a casca. Nós vamos ver no Céu e o Inferno, também do Codificador, quando ele trata dos espíritos endurecidos, que são espíritos altamente revoltados, altamente senhores de si, tiranos, e muitos deles não têm uma posição de renome no mundo. Quem é fulano? Ninguém conhece, a mídia não conhece. Mas, de repente, foi um chefe que marcou época. Poxa, fulano, naquela época tal, da empresa tal, pelo amor de Deus. Ninguém quer ouvir falar. Em casa, de repente, era mais detestado do que amado, era temido. Um amigo nosso, certa feita, nos contou, médium lá do Leon Denis, que ele trabalhava com os jovens, e um dia ele chegou em casa e o filho disse para ele: papai, eu queria aquele pai da mocidade espírita. Ele disse: eu fui para o quarto chorar, porque foi como se ele tivesse me dado uma bufetada, mas ele me acordou. Ele estava dizendo para mim: você está sendo tirano, você está sendo indiferente, você está ausente. Chega lá no sábado, no centro, todo mundo acha você lindo, maravilhoso, toma refrigerante com os jovens e conversa. Claro, você fica ali uma tarde. E ele disse: aquele sacode do meu filho me fez muito bem, porque ele tirou uma tirania que eu vim reconhecer que possuía. Ele queria um pai. Ele queria um pai. Muitos daqueles jovens me queriam como pai. E eu entendia por que o sorriso cínico do meu filho. Leva ele para tua casa para ver. Então, segue Emmanuel dizendo que a gente costuma se denominar vitorioso quando nós ascendemos nas questões materiais. Mas Jesus aludia aos corações despretensiosos, aptos a lhe seguirem os ensinamentos, sem determinadas preocupações rasteiras da existência material. Gente, nós podemos ter uma posição social, nós podemos, com o nosso trabalho, fazer conquistas. No entanto, elas são todas passageiras. Aquela chefia vai passar, porque eu vou me aposentar, ou eu vou adoecer, ou eu vou desencarnar. A família eu vou ter que deixar uma hora ou outra, porque eu vou ter que voltar, viajar de volta. O meu cargo na casa espírita, que às vezes eu sou presidente, eu sou o diretor, desencarna, que na semana seguinte tem outro para tocar o trabalho. E você achava que você era o médium, o cara. Não é não. E esses médios como a gente tem nas feiras, as dúzias, em lote. Não temos o destaque de um Chico Xavier, de uma Ivone do Amaral Pereira, de um Altivo Panfiro. Esses médios como a gente, eu digo, vende na feira. No final da feira, então, em lote. Porque a gente é comum. Nós somos pessoas comuns que, se vocês veem a gente ali na esquina discutindo, brigando, somos pessoas normais, que estamos num esforço muito grande para vencer inúmeras dificuldades, que não são poucas nem pequenas. Aí a gente bota verniz no rosto e vem para a tribuna espírita. Por quê? Porque não tem outro melhor que a gente. Aí o centro convida fulano, cicrano, beltrano.
mas a gente está nas lutas, com fragilidades, com dores, igualzinho a vocês. E na 314, qual a maior lição que a humanidade recebeu do Mestre quando lavou os pés dos seus discípulos? Lição da humildade. Na coletividade cristã, o maior para Deus seria sempre aquele que se fizesse o menor de todos. E para eu ser o menor, eu não preciso jogar fora os meus títulos, o meu diploma, mudar de classe social. Não preciso. Eu posso fazer tudo isso e crescer numa outra direção. No livro A Gênese, também do Codificador, lá no capítulo 17, no final, quando ele vai falar sobre as predições do Evangelho, Kardec vai nos ajudar muito a entender essa fala de Jesus num determinado momento. Kardec vai mostrar ali, em primeiro lugar, que os espíritos não sabem tudo e que os espíritos falam de acordo com uma época, com um momento. Paulo de Tarso, que foi considerado por Emmanuel o maior de todos os médiuns depois de Jesus, o médium inesquecível, ele não podia falar além daquilo que ele falava. E também de acordo com a nomenclatura, com a morfologia da língua de então. E a doutrina espírita vem resgatar isso, vem trazer uma visão de cristianismo diferenciada. É o homem, é a mulher que está no mercado de trabalho, que é pai, que é mãe, que é avô, que tem suas lutas e que vem para a casa espírita trabalhar. Não somos nenhum superdotado, não somos ninguém altamente moralizados. Eu costumo brincar que somos como um doente numa enfermaria. Aquele melhorzinho toca a campainha para chamar a enfermeira para acudir o que piorou, ou dar comida ao outro, porque ele está numa condição um pouquinho melhor. Mas estamos todos no mesmo barco. Estamos todos numa luta para vencermos a nós mesmos. E quando Jesus diz que todo aquele que se eleva será rebaixado, não é para que a gente faça determinados papéis piegas ou que a gente se deprecie. Não. É dentro das nossas condições. Nós vamos ver no Evangelho Condessa Paula. Condessa. Já diz tudo. Ela tem um título de nobreza. Ela acompanha seu marido como o homem público que é. Durante o dia, ela é uma mulher comum, que se veste de forma simples e sai para fazer a caridade. Ela leva uma carruagem, naquela época não tinha carro, que era um verdadeiro armazém, diz Kardec, para suprir necessidades. À noite, ela veste os vestidos de gala e acompanha seu marido, que é um conde, ele tem um cargo político dentro da estrutura socioeconômico-política da época. Talvez não interessasse a ela aquela mise-en-scène toda, mas ela tinha que cumprir o seu papel de mãe, de esposa, de mulher, da primeira dama de uma sociedade. E nem por isso ela deixou de fazer o bem. Hoje, na espiritualidade, ela é um espírito de alta envergadura, patrona de grandes obras sociais, pelo trabalho que fez. Então, não precisa ser pobre. Quando Jesus disse, deixa tudo que tens e segue-me, deixar para trás determinados sentimentos, determinadas situações, que às vezes aquela criatura com uma roupa linda, cheia de joias, ela está deixando para trás
E o outro que se veste simplesmente está arraigado a uma série de preconceitos, de racismo, de misoginia, de homofobia e de tudo mais. É uma pessoa simples. Simples entre aspas, porque a gente confunde simples com classe social. É pobre, mora no subúrbio. E às vezes é uma pessoa mais orgulhosa, mais arrogante do que uma outra que tem uma posição social melhor. Então a gente precisa tirar esses rótulos. Quem é esse homem? De onde ele vem? Não importa. Vamos ouvir, vamos avaliar o conteúdo que tem para ser oferecido. A gente precisa tirar essas gangas, essa coisa pesada que incomoda, esse olhar crítico, esse olhar maledicente que está sempre apontando para algo ruim. Emmanuel falou ali na questão de que muitas pessoas se escondem dentro de um poder, porque quer saber quem é o outro, dê poder a ele. Não precisa ser o poder de um chefe de Estado, não. Uma chefia, às vezes a diretoria de um clube, até a direção da casa espírita. A criatura se revela tirânica dentro de uma estrutura religiosa. O poder de ser o dono do trabalho. Que dono o quê? Que dono o quê? Dono nada. Nós somos donos dos nossos atos. Então, Jesus disse, nos comparou a uma criança. A criança, ela é um espírito vivido, a gente sabe disso, mas naquele momento, o espírito está embotado dos seus defeitos, porque ele precisa aguardar o desenvolvimento físico para que ele se manifeste. E também, se uma criança chegasse peitando a mãe, dizendo para o pai, quem manda sou eu, ele não seria aceito. Primeiro tem que ter a construção, a gravidez, aquela curtição toda, é menina, faz um enxoval, que coisa mais linda, é o tchutchuco da mamãe, da vovó, olha como ele é lindo. E ele vai crescendo, o corpo vai crescendo, o espírito vai se empoderando, porque de empoderamento nós entendemos muito bem, nós sabemos o que é ser empoderado, e ele vai se mostrando. Aí daqui a pouco ele diz para a mãe assim, eu sou assim. Quando ela pergunta, quem é esse espírito? Sou eu, mamãe. Seu bebê, não sou mais o seu bebê. Porque às vezes ali está um espírito que ela teve que trazer como resgate. Então, quando Jesus disse, seja simples como aquela criança de 4, 5 anos que ainda tem a inocência, que ainda tem a beleza interior. Aí chega na adolescência, as pessoas dizem assim, é uma aborrecente. É aborrecente porque o corpo já está desenvolvendo-se, os hormônios estão em ebulição, o espírito começa a dizer, eu sou dono disso aqui, peraí, eu vou começar a sair da casca, eu vou fazer um outro parto, eu vou surgir para a vida me mostrando como eu sou. Aí começam as dificuldades que todo mundo aqui já conhece. Porque todo mundo aqui tem família, todo mundo sabe como funciona. Jesus falou para a viúva de Zebedeu, ela queria que seus filhos bebessem o seu cálice. E tem aquela questão de sentar à direita, à esquerda. A gente vê que desde áureos tempos tem essas situações de se posicionar à direita, à esquerda.
Deus não está de lado nenhum, nem no norte, nem no sul, nem no leste. Deus é o Criador do universo. Qual é a minha posição diante do universo? Quem sou eu? Sou um espírito imortal. Como eu me manifesto, como eu me apresento à vida? Qual é a contribuição que eu estou dando à vida? Profissional, familiar, cidadã, religiosa. Como é que eu venho à casa espírita? Eu estou ainda num sistema de troca? Eu vejo às vezes espírita falar em milagre, eu fico tão assustado que o milagre vai acontecer. Espera aí, que codificação foi essa que você estudou? Milagre vai evocar sobrenatural, maravilhoso, fantástico, e tem que rever a codificação toda. Mas a gente vê espírita. A gente muitas das vezes vem para o mecanismo de troca. Será que meu marido volta? Será que aquele moleque se acalma? A função dos espíritos não é fazer isso, não. Qual foi a educação que você deu para ele? Como é que você preparou esse espírito para a vida? Claro que nós todos precisamos de Jesus. Algumas décadas atrás, isso aí já faz algum tempo, quando eu era jovem e que trabalhava na evangelização, a Federação Espírita criou um slogan que dizia assim: a criança e o jovem reclamam a direção do bem, evangelize, coopere com Jesus. E Emmanuel nos diz: você não sabe quem é o espírito que vem, então apresenta Jesus a ele. Se ele for um espírito dócil, ele vai gostar. Se ele for um espírito revoltado, ele vai se rebelar. Mas é melhor ele se rebelar estando com Jesus do que ele não conhecendo. E a gente às vezes vê dentro da casa espírita determinadas atitudes anti-espíritas. Mas, se essas criaturas estivessem lá fora, hein? Se elas são perversas dentro da casa espírita, se elas fazem intriga dentro da casa espírita, imagina soltinha ali fora. Ia ficar muito complicado. Eu tenho uma amiga, uma grande amiga, que ela é do posto mais alto do candomblé. Mas é uma mulher muito lúcida e evangelizada. Então ela diz assim: esse povo não se cria comigo. Quando eles chegam aqui, a senhora poderia ver se meu marido tem uma amante, se eu vou pegar o lugar do meu chefe? Fora daqui. Sai daqui agora e vai procurar sua turma. Ela sabe por que eu faço isso? Porque eu tenho que preservar uma cultura que ela não tem esse objetivo. E a gente tem que ir desmistificando isso para que as pessoas não nos busquem com esses centros de interesse. E o Dr. Bezerra de Menezes nos diz que o espírito vai estar onde estiver o seu centro de interesse. Então é fácil saber quem são as nossas companhias. No livro Pão Nosso, na lição 65, onde Emmanuel nos fala sobre o título Tenhamos Paz, falando-nos sobre esse cálice, ele diz que o reinado do bem tem que prevalecer sobre a terra. E quem vai construir o reinado do bem somos nós. Que a gente precisa fazer serenidade em torno dos nossos passos, educar visão, audição, gosto, ímpetos. Por quê? Se eu educo os meus sentidos, eu vou olhar muita coisa e não vou ouvir. Eu vou ouvir só o que me interessa.
Depois que inventaram esse verbo deletar, ficou bom, né? Porque a gente vai jogando na lixeira o que não presta. E vai fazendo escolhas. E as escolhas, elas precisam ser saudáveis. E os convidados para a ceia? A ceia é um momento de refeição, que é necessário a todos nós, e é um momento também de confraternização. A gente não convida para lanchar, almoçar conosco em casa, no shopping, no restaurante, pessoas que não nos são simpáticas. A gente as convida para se agregar. Se bem que atualmente as pessoas levam o seu celular e às vezes ficam nele ali. Não vejo sentido nesse tipo de encontro. Eu tenho um encontro da minha turma do ginásio, que eu sou antigo, é ginásio. A gente chega lá, não pode usar o celular. Por quê? A gente vai para se ver, para se abraçar, para rir, para falar milhões de coisas, para se sentir jovem. Como é que a gente vai se lembrar do tempo que tinha 13, 14 anos, da bagunça que fazia, com o celular na mão? Então, é proibido usar o celular. Por quê? A gente vai rir, é uma coisa que a gente mais faz, é rir. Se abraçar muito e rir, e tirar muita foto, e ficar olhando, olha como é que eu era, e essa parte pula, né? Mas o objetivo é estar junto. E quem foram os convidados para a ceia? Jesus fez um convite, porque essa ceia, ela é simbólica. E tem a questão também da representatividade dos lugares. Então, aquela questão de sentar-se aos primeiros lugares. Complicado, né? Porque, às vezes, aquele primeiro lugar, ele está reservado a alguém muito importante. E se a gente começar a usar essa simbologia, o primeiro lugar sempre é dos primeiros alunos, dos primeiros concursados, ou seja, daqueles que se destacaram. O primeiro lugar na vinha de Jesus é do verdadeiro trabalhador. É daquele que fez o seu trabalho com destaque. E a gente tem o caso de Manuel Filomeno de Miranda, que a mulher era uma simples costureira, que mantinha sua família à base da costura e só podia ir ao centro um dia na semana. E ela fez isso durante mais de 30 anos, no trabalho de socorro espiritual. Quando ela chega do outro lado, Eurípides Barçanufo, o grande nome do movimento espírita, a chama para ser sua assessora. Ela diz: eu, a mulher bronca, costureira, pelo amor de Deus. Ele diz: pois é, aquela mulher que no trabalho mediúnico fazia diferença. Eu vou passar aqui quantos espíritos você deu voz: suicidas, obsessores, e através do seu sentimento você ajudou a curar. Você fez o dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, porque você tinha que sustentar uma família que o marido foi embora e você tinha que botar pão na mesa. Então, se você ficasse vários dias no centro, ia faltar pão. Você fez o seu dever de mulher, de cidadã, de mãe e de médium na casa espírita, com louvor e com diferença. Esse vai sentar à direita do Pai. Então, Emmanuel nos diz aqui que nós, os homens e as mulheres, a rigor, não devemos deixar de reconhecer nos templos o lugar sagrado do Altíssimo, onde devemos aprender a fraternidade, o amor, a cooperação no seu programa divino. Abrindo um parênteses, no momento atual que o nosso país está vivendo,
A nossa tribuna espírita, ela é espírita. Nós não podemos usá-la para induzir ninguém a ir para o lado A ou B. Essa tribuna é sagrada. Este local é sagrado. Então, se a gente quer fazer propaganda política, a gente faz do portão para fora. Aqui dentro, nós usamos a fala de André Luiz: cumpra o seu dever e o seu direito de cidadão. Vote, está lá no livro Conduta Espírita, lição 10. Mas não use a tribuna política, a tribuna espírita. Quando a gente fala de tribuna espírita, a gente fala de redes sociais, a gente fala de mídias, a gente fala da casa propriamente dita. Principalmente usando de nomes célebres da doutrina espírita e que não estão mais aqui encarnados para se defender. Não façamos isso. Não aceitemos isso. Nós nos reunimos aqui presencial ou de forma híbrida porque nós optamos por doutrina espírita em nossas vidas. Esse momento é espírita. Não é político, não é social, não é profissional. Não. Ele é um momento do sagrado. Claro que nós somos convocados porque nós temos que fazer um trabalho social. A Casa Espírita, ela tem uma responsabilidade social muito grande. Então, nós convocamos os nossos médios, trabalhadores, profissionais, para que eles doem parte do seu tempo. Mas a nossa função maior é a divulgação do Evangelho de Jesus. Como disse Emmanuel, nós somos disseminadores do Evangelho do Cristo. Porque é através desse Evangelho que a gente vai se conhecer, vai se reformar e vai se alavancar. O Espiritismo não vai salvar ninguém. Doutrina espírita, muito menos. Jesus disse a cada um segundo as suas obras. Ou seja, eu fiz, ensinei. Faz você agora. Na hora do teste, a gente faz sozinho. Às vezes cola e se dá mal, os dois perdem a prova. No meu tempo, perdi a prova, ganhava 0. Hoje em dia, isso é um desrespeito à individualidade do jovem, o estatuto do jovem, do adolescente, e o jovem manda no professor, e uma figura tão nobre está, muitas das vezes, desmoralizada. Mas o testemunho, ele é único, pessoal e intransferível. A gente pode até fugir da justiça humana. Uma vez, no trabalho mediúnico, o espírito chegou com muita arrogância e disse: eu cometi vários crimes. A polícia nunca botou a mão em mim. Vocês vão fazer o que comigo? Aí quem estava comandando disse a ele, comandando o trabalho: nada, meu querido. Você está entregue à sua consciência. Agora, já que aqui é uma casa espírita, eu tenho que te alertar. Todos esses crimes estão computados e deverão ser pagos diante da lei. Todos. Você não vai preso, mas para uma delegacia, porque nem corpo você tem para isso. Mas você está preso a você. Você está todo algemado em você. E, para isso, reencarnação com muitas dores e lutas. Você vai encontrar todos aqueles que você roubou, matou. Ele ficou assim. Ele disse: meu filho, se eu dissesse a você que está tudo bem, que Deus te perdoou, o trabalho não teria feito. Já que o trabalho é para educar almas, você cometeu os seus crimes, eu fiz a minha parte errada, estamos todos no mesmo baú. Ele disse: é triste dizer, mas
esta é uma casa séria onde se estuda o Evangelho. Eu não posso dizer a você, não, ficou tudo bem, Deus te perdoou. Perdoou sim, mas tu vai enfrentar todos aqueles. É a lei. É a lei. Eu hoje recebi no Zap um símbolo do bumerangue e a pessoa colocou assim, a vida é um bumerangue. E é verdade. Tudo que sai, volta. E como sai, volta. É a lei de ação e reação. Se eu dou o amor, eu recebo o amor. Não necessariamente para quem eu doei. E se eu dou o ódio, se eu sou uma pessoa ácida, cinza, como diz um amigo meu, lá na casa espírita, mal-humorada, eu vou receber, eu vou encontrar. Vou encontrar. E se eu sou tirano, os meus tiranizados vão fingir que me obedecem por necessidade. Porque a hora que ele se libertar, eles vão dizer, eu vou mostrar a você quem é o tirano agora. E muitos espíritos, infelizmente, eles descobrem isso depois que eles deixam o corpo. E se antes eles eram tolhidos pela justiça terrena, pelo medo de um envolvimento com a polícia, com uma série de situações, e quando eles veem que não tem mais isso, que o outro não vai pegar uma arma, que não vai matá-lo, que não vai roubá-lo materialmente, e que ele vê que o seu sentimento tem força, porque na realidade nós somos todos bruxos, tem um monstro dentro de nós e tem um lado lindo. É só contrariar a gente. Contraria. Contraria que a criança faz beicinho, bate o pezinho, como já passou dessa fase, a gente grita e mostra, eu sou assim. Quiser me aturar, atura, se não quiser, pois é. Nós somos sombra e luz. Nós fomos criados para dar certo. Mas a gente se viciou em alguns conceitos equivocados e hoje a gente padece por eles. Quando Jesus disse, aquele que se eleva será rebaixado, é porque a gente às vezes se compraz de um cargo, até de uma autoridade, volto a dizer paterna ou materna, para ser tirano. A tirania tem tempo limitado. Se a gente olhar para a história, os regimes ditatoriais, escravocratas, todos eles caíram. Só que tem uma notícia muito triste. Essas pessoas eram todas espíritos. E muitas estão devolvendo sentimentos de situações das quais elas foram vitimizadas. Tudo sempre em torno do poder. Nem sempre o dinheiro, o poder. O poder, e quando o outro se liberta, eis o perigo. Nas nossas relações diárias, comerciais, profissionais, conjugais, cidadãs, nós podemos estar criando o nascedouro de uma obsessão. Porque o outro não gosta do nosso jeito, muitas das vezes precisa, ou precisa de um emprego, ou precisa de um teto, se subjuga. O subjugado, ele não é um doce. Ele, muitas das vezes, é um camaleão. Ele se adapta por necessidade. Não há necessidade da gente querer mostrar poder tirânico a ninguém. Porque quem tem poder tem. É amado, é respeitado, é desejado. Quando a gente provoca saudade em alguém, quando alguém quer estar conosco, quando alguém gosta da nossa companhia, quando alguém nos convoca,
a gente já está fazendo alguma coisa boa. Quando alguém diz assim, eu sinto saudades de você. Olha que coisa boa. Eu sinto saudade do tempo que você era meu vizinho, que você era meu colega de trabalho, a gente se aposentou, mas a gente tem uma relação. Gente, isso é muito bom. Eu hoje recebi umas fotos de duas irmãs muito queridas, que foram as melhores vizinhas que eu já tive. Nossos avós, nossos pais já partiram, agora estamos nós. Uma delas teve AVC, era uma mulher muito imponente, agora está caída, claro, por conta da doença. Mas aquelas fotos me fizeram um bem tão grande. Nós temos uma história de vida. Elas estão morando em Salvador, nós temos amor uns pelos outros. Olha, foi muito bom. Fiquei triste de ver minha amiga do jeito que está. Ela hoje nem mais atender um telefone pode, nem gravar uma mensagem mais ela pode. Mas eu mandei, ela entende as coisas, eu mandei dizer a ela tudo o que eu sinto por ela. Lembrei do primeiro emprego que eu tive, que foi indicado por elas. Gente, a gente tem uma história de vida. Aí eu fiquei pensando, isso é amor. E nunca teve nenhum interesse, porque nós sempre fomos pobres, morando no subúrbio, lutando pela vida. Era amor por amor. E esse amor permanece, já vai em umas 4 décadas. Todos são reencontros? Não necessariamente. Alguns são espíritos que se simpatizam ou são antipáticos daquele momento. Espírita adora fazer isso. Eu acho que você já foi minha mãe. Pode ter certeza que você está errado. Porque os espíritos não permitem isso. Você pode ter uma afinidade muito grande com uma outra pessoa, pode ser antiga e pode ser nova. Espíritos que simpatizam. Quando a gente precisa saber, num lugar sério, numa casa espírita séria, com médiuns sérios, isso será revelado. Um caso em cada 5 milhões, mas é. Porque o espírita gosta muito disso. Quem é esse espírito? É Francisco de Assis, ele foi o apóstolo João, o apóstolo mais jovem de Jesus. Mas quem é José Soares? Quem é Gesilda? Quem foi? E todo mundo quer ter tido um título de nobreza. Ninguém quer ter sido o filho do sapateiro da lavadeira. Claro que a nobreza, em toda a história da humanidade, não deu para colher nós todos. Eu tenho um amigo espírita que diz, de repente, eu fui lacaio lá da princesa, estava lá na nobreza, mas servia ela. Mas eu tenho que dizer que eu vim da nobreza. Precisava dela para pagar o salário. Então, não é a posição social. Os espíritos não vão perguntar, você era médico, professor, administrador, dona de casa? Não. O que você fez com os talentos? O que você fez com os dons? Você se utilizou da sua profissão, da sua cidadania, para conspurcar? Porque esse ladrão que nos rouba, que nos assalta, ele vem dizendo quem é. Agora, aquele ladrão que usa canetinha, ternos de grife, taier, perfumes importados, a gente às vezes demora para reconhecê-los, mas a contabilidade divina está marcando. É tão ladrão quanto o outro. Pode passar impune uma encarnação inteira, porque são inteligências desviadas ao mal. Tem logística, tem estratégia, o mal tem tudo isso. Tem planejamento. Mas nós somos filhos das nossas obras. E são essas obras que vão constar na folha corrida. Quantas reuniões você foi? Não vai ser assim. Quantos espíritos você atendeu? Quantos quilos de alimento você doou? Não, não é assim. É a logística da atitude que é muito mais difícil. Lembremos aquele caso da caridade desconhecida,
que Jesus conta que o homem era paupérrimo, mas ele queria servir a Deus, mas se ele doasse uma tigela de sopa, faltaria para os filhos dele. Então ele resolve tirar cascas de banana da rua para que os deficientes visuais, os idosos, as crianças brincando, não escorregassem. Se ele via uma pedra, um obstáculo, ele retirava, sempre visando evitar acidentes e provocar condições de vida melhor. O tempo passa, ele desencarna. Quando ele chega na espiritualidade, ele tem um conceito altíssimo. Aí o anjo, Jesus diz assim, porque naquela época não se falava em espírito, se está lá em Jesus no lar, a caridade desconhecida, o anjo diz para ele: quantos acidentes você evitou? Quantas pessoas você impediu que se machucassem, que sofressem determinados desconfortos? Você sempre animou as pessoas. Então, sem religião, ele fez um trabalho cristão. Ele serviu a obra de Deus. Quantas pessoas na sua profissão, aquele professor dedicado, aquele médico empenhado, aquela enfermeira que dá além da injeção do curativo, mas que dá uma palavra: você vai melhorar, levanta, vamos que vai acontecer uma coisa muito boa. São palavras, a palavra tem uma força muito grande. E a gente pode envenenar, viciar o outro ou levantar. Então, está acabando. A gente vai encerrando aqui a nossa fala, deixando uma mensagem de que nós todos somos úteis. Nós todos somos importantes para Deus. Nós todos somos sombra e luz, que Jesus disse: fazei brilhar a vossa luz, porque ela está em nós. Às vezes a questão do interruptor com aquela parte da lâmpada, de repente a gente troca aquilo e a luz se faz. De repente é a questão de mudar o foco, porque a vida exige de nós atitude, exige de nós pegada, exige foco, exige meta. Não são as empresas só que exigem isso dos seus funcionários, nem as escolas dos seus alunos. A vida exige do espírito atitude, foco, meta, decisão, escolha. A gente tem que estar antenado, porque o corpo pode ter 90 anos, mas o espírito é imortal, aquele corpo vai para o campo de cremação ou para o cemitério, e o espírito desperta. E como é que nós vamos despertar? Aonde? O espírito adora ir para nosso lar. Não vai, porque não vai dar o espaço para todo mundo. Se vocês vierem para o Abel Sebastião de Almeida, eu puder ir para a colônia do Leon Denis, está ótimo, está muito bom. Está excelente, porque a gente não vai dar voos assim tão alto. Só para encerrar, tinha uma médium lá no Leon Denis, ela tinha um problema respiratório muito sério, bronquite, e ela desencarnou. Então, ela fazia um trabalho, ela trabalhava na desobsessão, e ela fazia um trabalho da campanha do cobertor, porque ela tinha uma preocupação, assim como ela tinha asma e ela tinha como se cobrir, ela ficava preocupada com o morador de rua e tal, então ela fazia umas campanhas que tinha cobertor até o teto. Aí ela desencarnou. Nisso ela buscou o Dr. Erma, que é o espírito responsável pelo Leon Denis, como Abel Sebastião de Almeida aqui. Ela disse: eu desencarnei, Dr. Erma. Ele disse: claro, minha filha, que eu sei, fui eu que fui buscar você. Ela disse: pois é, para o senhor ver. Ele disse: pois é, para o senhor ver nada, você vai trabalhar. Ela disse: eu não tenho condições, o senhor quer que eu faça o quê? Uma mulher doente como eu? Ele disse: não, o corpo era doente. A bronquite era no corpo, matou o corpo. Sabe que dia é hoje? Ela disse: não sei, é sexta-feira. Sexta-feira é dia de quê no Leon Denis? Ela disse: desobsessão. Ele disse: vou levar você para lá.
Mas eu, sim senhora, você vai fazer o trabalho que você fazia, acolher os espíritos. Está pensando que vai ter moleza? Você sabe fazer outras coisas com o espírito? Não, então vamos para lá. Ela disse, aceitei, muito contrariada. Mas quando eu vi que não tinha outro jeito, que ele não ia, essa terapia está aí. Porque os espíritos, como o Dr. Erma, como o Abel Sebastião de Almeida, eles não vão paparicar a gente. Meu amor, o que é que você tem? Olha, meu filho, tem um trabalho aqui para fazer, vamos. Se você não for, eles vão e a gente fica. A Joana disse um dia para Divaldo, eu vou para o trabalho. Se o senhor não for, eu arranjo outro médium lá e trabalho. E ele disse, eu estava com a cardiopatia, olhei, pensei, ela já tinha ido. Não tive outra alternativa. Eu tomei banho, me troquei e fui. Quando cheguei lá, ela disse, muito bem, demorou, hein? Está quase na hora de começar. Eles não paparicam, não. Eles dão carinho, dão amor. Você quer? Quer. Não quer, pega outro e faz. Por isso que eu digo, igual a gente, tem milhões para eles colocar no lugar e fazer. Então, façamos. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que a gente possa voltar aos nossos lares, às nossas vidas de relação. E como diz um amigo meu lá do Leon Denis, cada vez que a gente vai à casa espírita, tem um recado para a gente. O recado vem sempre de Jesus. Vem através do Evangelho, vem através da página que foi lida. A gente às vezes espera que venha um espírito e se comunique e que faça previsões. Não tem, não vai ter isso. Casa espírita séria não tem isso. Mas tem Jesus, tem o Evangelho, tem os bons espíritos para dizer, vai, faz, tenta, vale a pena, vai adiante, porque vai dar certo. Quando eu estava com a minha mãe enferma, um espírito da casa de Leon Denis disse para mim, a sua tristeza nós conhecemos porque já passamos por dores terríveis e te respeitamos, tá? Agora, busque na prece, no estudo, no trabalho do bem, o socorro. Essa é a nossa sugestão, porque espírito bom sugere, não usa verbos no imperativo. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine.